Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica de um filme que estreia essa semana, semana do dia 3 de setembro, que é Pressão ou Pressure, estrelado aí pelo Andrew Scott, pelo Brendan Fraser, filme de guerra, mas que talvez tenha sido vendido errado, tá? Dependendo do trailer que você assistir, tem um trailer que ele é mais honesto um pouco, mas tem outro trailer que eu assisti que parece que é um filme um pouco mais movimentado, não é tanto assim. Pressão é um filme de bastidores com homens difíceis, basicamente. Talvez ele se aproxima muito mais de um Oppenheimer do que de um Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, sabe? Para tentativa de colocar ali em parâmetros. Mas ele é basicamente um filme de bastidores com homens difíceis. Então, sei lá, se a gente tem filme de bastidores com jornalistas e etc., aqui é um filme de bastidores da guerra, que na maior parte do tempo está de fato nos bastidores da guerra. Tem muito pouca coisa de guerra. A guerra é muito mais uma imagem complementar ao filme do que qualquer outra coisa. Então ele é, de fato, esse filme de bastidores e que usa essa parada dos homens difíceis para trabalhar esses bastidores. Então é muito um encontro de vários homens difíceis que precisam se resolver ou descobrir como se resolver, sendo homens difíceis, sendo pessoas complicadas que, sei lá, não tem muito uma classificação para esses homens difíceis, né? Esse termo do homens difíceis surgiu muito na TV, com os Sopranos, com Breaking Bad, né? Que são esses personagens, são personagens mais complexos, não tão preto no branco, e aí eles têm um cinza ali no meio, né? Tem uma parada meio de meio termo ali que torna eles complexos, e aí surgiu um pouco dessa ideia dos homens difíceis. Aqui, como a gente está falando de um filme, não necessariamente a gente vai ter esse desenvolvimento tão grande como acontece numa série, como Sopranos e Breaking Bad. Mas eu acho que o termo ainda vale, porque o próprio personagem do Andrew Scott é uma pessoa meio babaca, que tem que se entender com as outras pessoas, e aí ele vai encontrar com o Eisenhower, que é o general americano que depois vira presidente, que também é reconhecidamente um homem difícil. Então, é isso, sabe? É sobre esse encontro de homens difíceis na guerra, e com um detalhe, que aí eu não sabia, tipo, eu entrei no filme sem saber dessa informação, mas ele é um filme que ele é sobre meteorologia. Ele é um filme sobre o tempo, sobre chuva. Então, é 1h30, mais ou menos, de filme, girando em torno de como vai estar o clima no dia D. E aí, por que eu falei? Alguns trailers ele passa um pouco mais essa ideia, Resgate do Soldado Ryan, né, um filme de guerra sobre o dia D, e ele é um filme de guerra sobre o dia D. Mas é sobre os bastidores do dia D. E não só os bastidores como um todo. Então você não vai ver como que eles decidiram fazer o dia D. Como que reuniram as tropas para o dia D. Por que o dia D ataca em 3 frentes. Não. Resgate do Soldado Ryan explica isso até melhor do que esse filme. Aqui é sobre, tipo, a gente já tem a concepção do dia D. A gente sabe que precisa fazer o dia D para vencer a guerra. Mas a gente precisa que o clima esteja bom. Então o que a gente faz? A gente contrata um meteorologista, a gente chama um especialista em meteorologia, um especialista no assunto para falar se o clima vai estar bom ou não no dia que pensaram para ser o dia D. E aí ele vai ter larga influência nisso, mas eu acho que quando a gente fala isso, talvez até justifique porque é muito mais um filme sobre bastidores, porque o protagonista é uma pessoa que nunca vai para a guerra. Então, é muito sobre isso, é muito sobre o processo de decisão e como que a gente vai decidir sobre esse dia D, quando que vai ser o dia D, como vai ser o dia D. Então, é isso, é um filme parado, ele não é um filme que é super movimentado, mas ao mesmo tempo não é um parado que incomoda, porque a gente não vai ter um filme de 3 horas de duração, pique Oppenheimer. Então ele nem tenta fazer essa brincadeira de tempo. Ele é um filme que ele é muito direto. É tipo, o especialista tá aqui, ele sai de casa, ele vai pro QG dos soldados, dos aliados, participa de todos os processos de decisão, tem que lidar com as pessoas que acreditam que prever o tempo tem que ser feito de outra forma. Ele tem alguns conceitos científicos, outras pessoas têm outros, então tem alguns embates científicos, e aí eles decidem por uma data e acontece o dia D. Então, assim, é isso. E aí é muito curioso, porque ele é um filme muito direto sobre o tempo,
que, de certa forma, ele acaba sendo surpreendente, porque quando eu entendi que era um filme sobre isso, eu falei, gente, é sério? Porque eu gosto muito de como esses filmes históricos às vezes vão pegar histórias que a gente não espera que sejam conhecidas, sabe? Vai pegar aquela história que pouca gente comentou. E essa é uma história que pouca gente comentou. Apesar de ter uma frase muito icônica do Eisenhower, que ele fala em uma entrevista, já depois, eu acho que até depois dele ser presidente, ele já bem mais velho, ele vai falar que o dia D só deu certo porque os Estados Unidos tinham meteorologistas melhores do que os alemães. Então é uma frase muito famosa, mas só que ninguém nunca fala muito sobre essa parte dos bastidores. Porque, em teoria, a primeira coisa que você iria pensar se eu te falar, vamos contar sobre a história de como meteorologistas transformaram o dia D, você vai falar, cara, chato. E tem um pouco disso. Mas eu acho que ainda assim o filme consegue trabalhar bem, principalmente nessa escolha de ser muito direto. Ele vai direto ao ponto, ele vai trabalhar com alguns poucos dilemas, alguns poucos confrontos entre esses personagens e já vai para essa resolução. Ele não tenta ficar floreando isso com ida e vinda no tempo, com outras coisas, sabe? Ele é muito direto, é muito simples nisso que ele quer se propor. Ele quer contar essa história pouco conhecida sobre a guerra, sobre os bastidores do dia D, e é isso que ele faz. Às vezes ele consegue trabalhar ali um suspensezinho, às vezes ele consegue trabalhar uma tensão que às vezes se esvazia, porque a gente já sabe que o dia D aconteceu, a gente sabe que ele ia acontecer de alguma forma, então tipo, o dia D não pode acontecer neste dia. Tá bom, ele vai acontecer em algum momento, a gente já sabe que ele aconteceu, então é um pouco difícil dar mais carga para essa tensão, mas o filme faz isso de forma decente. E aí ele conta principalmente com boas atuações, principalmente do Andrew Scott, ele tá muito sóbrio, mas ele faz bem esse papel, sabe, desse homem que acredita muito na ciência, que acredita muito no que ele sabe sobre o clima, e ele defende isso da forma dele com uma força muito, muito interessante. E essa força eu acho que é o que se sobrepõe no filme, sabe? Porque quando o filme parece desandar, ele é sempre o personagem que fala, cara, vai acontecer isso, e isso é o que move o filme. E aí, em confronto, ele tem ali um outro cara que acredita que também faz um trabalho decente, mas acredita em outros métodos, que vai ser o principal antagonista dele, mas tem outros pontos de antagonismo, e aí nisso tudo o Brendan Fraser acaba se destacando por fazer essa interpretação do Eisenhower, né? Uma interpretação de voz muito poderosa, que eu acho que se destaca mais pela voz do que pelo visual, do que pelo gestual. Mas nem tem muito para falar sobre o filme, sabe? E aí é curioso, sabe? Eu acho que ele é um filme que ele pega muito mais pelo efeito de curiosidade de você assistir um filme de guerra, de bastidores da guerra, que é sobre previsão do tempo. É isso, sabe? É um filme sobre homens do tempo. E que é um filme legal sobre homens do tempo. Surpreendentemente, é um filme legal sobre homens do tempo. Apesar de nunca tentar sair daquele lugar comum muito, assim, ele faz um trabalho decente nessa construção de bastidores da guerra e de pessoas desconhecidas que influenciaram na guerra, mesmo com todas as dificuldades que elas mesmas estavam enfrentando, né? Porque período de guerra. Então, fica essa outra dica. É um filme curioso, no mínimo, e que, cara, talvez um 3, 3,5. Eu acho que eu vou ficar com um 3,5. Eu acho que ele é um filme que ele funciona dentro do que ele se propõe a fazer e é legal. Então, fica essa dica, principalmente para quem gosta de filmes de guerra e filmes diferentes de guerra. Pressão pode ser uma boa pedida aí que vai estrear essa semana nos cinemas.